A paz do Senhor, louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Que alegria poder todos vocês por aqui. Eu quero aqui vos convidar para que nós façamos juntos uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Senhor, por esse privilégio, por essa alegria de podermos, Senhor, aprender a Tua Santa Palavra. Pai, Tu és o mestre e mestre por excelência. Nós viemos aqui para aprender contigo, ó Senhor, através do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, cada vida que estiver conosco. Homens e mulheres de Deus, uma igreja comprometida com o aprendizado da Tua Palavra. Abençoa, Deus, todas as igrejas que estão ali ensinando a Tua Palavra com afinco, com zelo, com amor e com cuidado. Senhor, abençoa a Escola Bíblica Dominical, abençoe professores, superintendentes, membros, alunos, todos que estão envolvidos ali com amor e de forma voluntária para aprender a Tua Santa Palavra. Senhor, que haja batismo, que haja cura, renovação, porque aonde a Tua Palavra está, algo novo acontece, aonde o Senhor está, novidades acontecem. Abençoa, Deus, esse canal que humildemente, Senhor, estou aqui para Te servir, sabendo, Deus, das minhas limitações, mas crendo que o Senhor é o Deus que capacita e que nos dá condição, através do Teu Santo Espírito, para exercer aquilo que o Senhor nos comissionou. Abençoa, Pai, guarda-nos, ser conosco, Espírito Santo. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Bom, mais uma vez, vamos para mais uma lição. E você, como eu, nós amamos o aprendizado da Palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é missionária Luciene Neto Faria, sou aqui de Juiz de Fora, da Igreja Assembleia de Deus, em Linhares. Então, vamos aí para mais essa lição e nós cremos que vai ser uma lição também muito abençoada para a glória de Deus. E claro, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal para a glória de Deus, a você aí deixar o seu like, ativar o sininho e também você que está vendo as aulas, compartilhe conosco em seu comentário o que você tem achado das aulas e, claro, também me diga de onde você é, qual cidade é aí a sua origem, para que nós possamos também, mesmo que por meios e vias das redes sociais, nós possamos nos conhecer também. Então, vamos lá? Estamos na lição 5, na quinta lição do primeiro trimestre do ano de 2024. E essa quinta lição, ela tem o tema A Missão da Igreja de Cristo. Nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Verdade prática. Como sal fora do saleiro, cumpre a sua função de salgar, assim também a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador, conforme Marcos descreveu, no capítulo 16, do versículo 14 ao 20, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Finalmente apareceu aos 11, estando eles ainda sentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Agora, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nossos objetivos dessa lição: refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja genuína cristã. Nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. Cada desses 3 tópicos, eles acompanham 3 subtópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a pregação e instrução, que é dividido em 3 subtópicos, que estão proclamando as boas novas, o objetivo da pregação e discipulando os convertidos. O tópico 2, ele é dividido em 2 subtópicos. O tópico 2, adoração e edificação, com 2 subtópicos. Uma comunidade adoradora e uma comunidade edificadora. Agora, o tópico 3, que é dividido em 3 subtópicos. Tópico 3, comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal, unidade e fraternidade, e a fé na esfera social. Então, agora, vamos para a nossa lição. Louvado seja Deus pela sua palavra. A missão da Igreja de Cristo. Vamos começar pontuando e esclarecendo sobre muitos alunos, eles acabam tendo uma dúvida. Muitas pessoas acabam tendo uma dúvida. Se nós percebermos, o nosso texto áureo, que está ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, também compõe a nossa leitura bíblica em classe, que também está ali em Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47. Mas aqui fazendo um entendimento acerca do versículo 42, que nessa lição está sendo exposto no texto áureo e também na leitura bíblica em classe. Eu gostaria de falar um pouco, para nós iniciarmos, sobre a palavra doutrina. Percebemos que muitas das vezes alguns compreendem essa palavra de uma forma equivocada.
Então, muitas das vezes, acaba ali comparando a palavra doutrina com a palavra costume, achando que tem o mesmo significado. E, claro, quando nós vamos ver a etimologia dessa palavra, que vem do latim doctrina, essa palavra doutrina, quando nós vemos em Atos 42, versículo 42, doutrina, a palavra doutrina, ela quer dizer ensinamento, fundação, método e também princípio. A palavra doutrina, quando fala doutrina dos apóstolos, está nos falando do ensino, de uma formação e de um princípio. Já a palavra costume, ela vem de uma origem humana. A palavra doutrina é uma origem divina. A palavra costume é uma origem humana. Então, muitas das vezes, a gente percebe que algumas pessoas assimilam essas palavras, porém, que ela tem em si os seus contextos diferentes. As doutrinas bíblicas nunca mudam. Suponhamos em questão uma igreja que, no início da sua fundação, ela colocou ali alguns costumes, e no decorrer do tempo vai havendo uma modificação. Então, algumas pessoas costumam dizer assim, a doutrina daquela igreja mudou, e achando que a doutrina, a palavra doutrina, que tem os seus princípios bíblicos, doutrina é uma origem divina, a doutrina nunca muda, os princípios os princípios divinos nunca mudam. O ensino, a doutrina dos apóstolos é algo que não se muda com o tempo, com o passar dos anos e com o passar das gerações. Mas o costume, por ser o costume de uma origem humana, o costume sim. Então, quando muda um aspecto, em questão seja de vestimenta, né? E muitas das vezes muda os usos e costumes, isso daí é de uma origem do homem. Por isso que muitas das vezes se muda, mas a doutrina não. Os princípios bíblicos, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos bíblicos que Cristo transmitiu através dos seus apóstolos, eles não mudam. A doutrina é divina. O costume, ele é humano. Então, fica aqui esse aprendizado para nós. A doutrina mudou, a doutrina não muda. O costume, sim. Então, quando você perceber que há uma mudança, algumas regras, né, de alguma igreja que outrora tinha um costume e não, então não é a doutrina que mudou. A doutrina, ela não muda. A doutrina, ela é divina. O que muda são costumes que são de uma origem humana. Doutrina, origem divina. Costume, origem humana. Nós vamos ver aqui que também na nossa verdade prática vai nos falar acerca de nós sermos o quê? Como sal. Como sal. A Bíblia refere-se aqui no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu no capítulo 5, no versículo 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como recuperá-lo? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Nós vamos ver aqui que dentro da nossa verdade prática, vai nos lembrar que como sal fora do saleiro, cumpre a sua missão. Ora, se nós observarmos dessa forma, nós vamos perceber que se você tiver um sal dentro do saleiro, ele vai cumprir o seu ofício, que é de salgar, ou seja, de temperar aquele alimento. Mas e quando o sal não está no saleiro? Quando ele está num potinho que não é um saleiro, o sal perde o seu ofício? De forma alguma. Ele continua tendo o seu ofício, que é de ali temperar aquele alimento. Você pode colocar o sal em várias partes, dentro do saleiro, dentro de um pote, dentro de uma vasilha de alumínio, dentro de uma vasilha de plástico, dentro de uma vasilha de barro, dentro de um prato, dentro de seja qual for o ambiente que você coloque o sal,
ele não perde o seu ofício de trazer tempero, de trazer o sabor àquele alimento, independente de onde ele está. Assim é a igreja, quando adora e também disciplina e testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Uma vez que a igreja entende a sua missão, entende a sua incumbência, ela vai ali por onde passar, está anunciando, né, o sal da terra, está anunciando o verdadeiro evangelho. E quando a igreja, ela cumpre com essa missão, ela vai fazer o quê? Discípulos. E uma coisa que devemos pontuar, a palavra discípulos, o termo discípulo, era um termo muito comum nos tempos dos cristãos primitivos. É muito mais que ser um membro da igreja. Os discípulos, fazer discípulos, o discípulo é alguém que é um aprendiz, um bom termo, um discípulo, ele apega-se ao seu mestre. É alguém que tem ali todo o aprendizado com o mestre, e não somente um aprendizado, mas alguém também que vive com o mestre. Não é um discípulo, o discípulo não é só alguém que ouve, mas é alguém que ouve e a partir daquilo que ouviu, ele começa a praticar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o discípulo é alguém que crê em Cristo e expressa essa fé ao ser ali, dando continuidade, ao ser batizado, e ali tem a sua comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Então, o discípulo é alguém que anda com o mestre, que vive com o mestre. Fazer discípulos, o mestre, a função do mestre é fazer discípulos que vão dar continuidade àquilo que o mestre ensinou. Então, a igreja, ela tem esse chamado de fazer discípulo, de ensinar a outros aquilo que for aprendido com o seu mestre, e daí a igreja vai crescendo. Mas vamos pontuar um pouco mais disso daqui a pouquinho. E no tópico, subtópico 1, proclamando as boas novas. Nós vamos ver que a missão da igreja na pregação e na instrução. Pregar as boas novas. Há um termo aqui, se referindo a essa missão, há um termo, né, de um verbo grego, que é kerisso, que é traduzido como pregar, como proclamar, o sentido de quê? De um arauto. Quando nós vamos estudar um pouco sobre arauto, era o quê? Um antigo funcionário que fazia as proclamações e ali apregoava em alta voz, anunciando. Então a igreja, ela tem esse compromisso de proclamar as boas novas, de ser um arauto em meio às gerações. Para falar um pouquinho sobre o arauto, quando nós lemos lá o livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 4, vai dizer assim: e o arauto apregoava em alta voz, ordenando a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Claro que trata aqui no contexto do cativeiro babilônico, onde ali Daniel estava, e aonde ali o rei, ele levanta o quê? Uma estátua de ouro para todos o adorar. Nós vemos ali que tem ali Sadraque, Mesaque e Abednego que não se prostram mediante aquela estátua. Mas o que nós vamos pontuar aqui? Que havia-se um arauto daquele rei proclamando o édito daquele rei, que era para todos ali. Ao ouvir, quando ouvisse ali o som de uma buzina, que era para eles estarem ali se prostrando àquela estátua. Então, nós vamos identificar aqui a função de um arauto. Claro que a gente está identificando aqui um arauto ali no contexto da Babilônia, mas mostrando ali qual era essa função de anunciar. E a igreja é um arauto de Cristo, que tem a função de anunciar que Jesus veio, morreu, ressuscitou e em breve vai voltar. A mensagem da igreja, a mensagem da igreja, a missão da igreja é dela estar trazendo ali a mensagem da cruz,
nós vamos ver ali, nós podemos falar sobre João o Batista. E é interessante aqui, que eu achei muito interessante, né? Pastor José Gonçalves, ali com toda, né? Aqueles irmãos e irmãs ali da CPAD, sempre com compromisso, na verdade, eles especificaram aqui João o Batista, aqui no subtópico, tópico 1, subtópico 1, porque o nome não é João Batista, o nome é João e o Batista. Por quê? Porque João é aquele que batizava. Então todos falavam João o Batista. Alguns vão achar que o nome dele era João Batista. Nós vamos ver quando Isabel ganha o filho, ela escreve na tabuinha qual o nome? O nome João, que era o precursor do ministério de Cristo. Então ele não chamava João Batista, João o Batista. Eu achei interessante aqui. Claro, são homens comprometidos com a palavra que nos descreve essa lição. Vocês vão perceber que está aqui, João o Batista, porque é um termo que todos falavam, porque ele era aquele o quê? Que batizava. Como é bom a gente aprender juntos com o Senhor, que é nosso mestre e mestre por excelência. Então, nós estamos vendo um arauto aqui, João o Batista, proclamando sobre o reino de Deus, que viria aquele, e que João o Batista, ele foi precursor do ministério de Cristo, tanto que através da vida dele, Cristo recebeu o batismo. Ele fala ali, tu vens, eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim, e Jesus vai falar, para que se cumpra o quê? As escrituras. João o Batista, mãe de João o Batista, é Isabel. O pai dele é Zacarias. Isabel outrora era uma mulher o quê? Estéril. Mas quando Zacarias vai cumprir, né, os ritos sacerdotais, que a sorte cai sobre ele, nós vamos ver o mensageiro de Deus encontrando com ele e falando que ele teria um filho. Só que como ele não creu, como ele teve aquela incredulidade naquele momento, ele saiu dali, daquele ofício, mudo. Mas nós vamos ver que a fala dele é aberta quando ali é escolhido o nome da criança e ali é escrito na tabuinha. Isabel diz, né, que é João, e depois Zacarias escreve ali na tabuinha, porque não estava com a fala, e ali depois daquilo a fala é aberta. Então o nome é João, que é precursor, foi um arauto anunciando a vinda do Filho de Deus, anunciando a missão do Messias. E nós precisamos pontuar que isso aconteceu depois de 400 anos de silêncio profético, que entre o último livro do Velho Testamento, o 39º livro, que é do profeta Malaquias, nós vamos ver que tem o quê? 400 anos ali de história até se iniciar os evangelhos, ou seja, o Novo Testamento. Então, João o Batista, ele é um arauto que está rompendo um silêncio de mais de 400 anos de silêncio profético, aonde não se ouve ali. Claro que nosso Deus, ele fala todo o tempo, mas se não houve ali relatos e anúncios de profecias acerca do Senhor. Então, João o Batista, ele vem ali, vamos dizer assim, quebrando esse silêncio de 4 séculos e ali vindo anunciando o reino de Deus. E qual que é esse anúncio do João Batista? Arrependei-vos, as boas novas. Outrora, sem arrependimento, não existe. Sem arrependimento, o evangelho, o critério do evangelho o evangelho é nos transmitido, e isso gera em nós o arrependimento o quê? Dos nossos pecados. Vocês lembram que eu falo com vocês que muitas das vezes a pessoa nasce num lar cristão e é maravilhoso, porque desde os seus primeiros anos de vida já tem ali um encontro com a palavra, o aprendizado da palavra. Mas isso, a pessoa, ela precisa ter um encontro com Cristo. Não é só nascer num lar cristão. Vai ter um momento que aquela pessoa, ela precisa ter um encontro com Cristo. Todos nós precisamos desse encontro. E isso
só se acontece a partir do quê? De um arrependimento. E esse arrependimento nos otorgado a partir do ouvir a palavra, de ouvir acerca de Cristo. Então, João, o Batista, ele começou pregando ali no deserto da Judéia, e nós vamos ver também, depois do nosso Jesus, lá no Evangelho, né, do Senhor Jesus, como Mateus descreveu, capítulo 4, e o Senhor Jesus anunciando as boas novas. E qual que é o tema central? Arrependei-vos. Não adianta pregar um evangelho que não tenha arrependimento. O evangelho, as boas novas, nos leva a olhar para nós e nós arrependemos dos nossos pecados. Então, há comprometimento com essa pregação. O objetivo da pregação. Um termo também muito usado com frequência no Novo Testamento o termo evangelizo. Esse verbo aparece mais de 54 vezes no Novo Testamento e nos traz o sentido de quê? De trazer as boas novas. Então, o verdadeiro evangelho que essas boas novas se refere não a uma coisa, mas sim uma pessoa. Pessoa o quê? De Cristo. A mensagem no ato, na cruz do Calvário. A mensagem da cruz. Então, o foco da mensagem é Jesus Cristo. E, gente, nós precisamos entender, não é o mensageiro, é a mensagem. Quem que é a nossa priori da mensagem? É Cristo. As mensagens, elas precisam ser o quê? Cristocêntricas. Desde os primórdios da igreja, a mensagem é pregar o quê? A Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Cristo. Hoje nós estamos vendo tantas mensagens, estamos vivendo numa época de muitas mensagens, mas grande parte dessas mensagens não tem a prioridade, que é pregar Jesus Cristo. Quantos estão pregando tantas partes bíblicas, mas tirando a centralidade que é de Cristo? Aqui fala de uma mensagem subjetiva. O que é uma mensagem subjetiva? É uma pessoa que expressa uma visão pessoal do autor sobre até mesmo determinado tema. Aí, dentro disso, a pessoa pode fazer qualquer linguagem figurada para expor essas ideias. É um sentimento, uma interpretação própria, mas nós vamos ver aqui que pregar a mensagem da cruz e anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, não adianta querer fazer tantas as coisas e transmitir uma mensagem e trazer o seu entendimento próprio, não. Nós temos que trazer a mensagem com veracidade, com verdade, anunciar a Cristo, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem sobre Cristo. Você vai ver que o apóstolo Paulo, em suas defesas, como ele fala de Jesus Cristo, desde os primórdios, né, da conversão dele, lá em Atos 9, nós vamos ver ele anunciando a Jesus Cristo, contando em detalhe do caminho de Damasco. Então, a igreja, ela tem assim essa incumbência, o objetivo da pregação é apresentar Jesus Cristo. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão mais valorizando o mensageiro do que a mensagem, que pessoas que se colocam e se disponibilizam para ir um culto por causa do mensageiro, mas não por causa da mensagem. Tá? Então, nós precisamos, o objetivo da pregação é anunciar Jesus Cristo, anunciar a este mundo caído que Cristo está vivo e pronto para salvar. Um evangelho
que Cristo está vivo, pronto para salvar e que breve vai buscar a sua igreja. Nós estamos vendo hoje as pessoas pregando o evangelho que Deus dá, um evangelho da prosperidade, e hoje em dia libero sobre você, e estão mais centralizado em homens, trazendo inovações, emocionalismo, mas nada de reino, nada de Cristo, pessoas que falam aquilo que Deus não falou. Oh, Jesus querido, precisamos falar de Jesus, anunciar Cristo, de levar as pessoas a conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é aquilo que Ele vai dar, mas é tudo o que Ele já fez. O nosso maior patrimônio é a alegria da nossa salvação. Quando você recorre ao Salmo 51, você vai ver que Davi é rei. Ele tem todas as condições financeiras, ele tem autonomia sobre aquelas pessoas que ali estão, sobre todo aquele reino. Mas Davi vai dizer: torna-me a da alegria da minha salvação. Então, somente quando nós conhecemos Jesus, nós não somos enfeitiçados ou atraídos por esse evangelho da prosperidade, porque nossa prosperidade está em Cristo. Eles estão pregando uma prosperidade terrena, mas tudo aqui vai ficar. Mas a nossa salvação, essa prioridade, essa alegria de sermos salvos por Cristo, nos dão a alegria de ter uma eternidade com Cristo, uma vida eterna. Então, muitos estão juntando os tesouros terrenos que a traça vai comer, que a traça corrói, mas aqueles que entendem a Cristo, que ouvem e entendem essa mensagem tão pura e verdadeira de Cristo, sabe que tem tesouros que lá no céu, onde a traça não pode comer, onde a traça não pode roer. Então nós precisamos, o objetivo da pregação é anunciar a Jesus Cristo. E agora, discipulando os convertidos, nós vamos ver que discipular, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é proclamada aos que estão de fora da igreja, enquanto discipular é instruir os que estão ao lado de dentro da igreja. O termo discipular, ele é um termo grego mateteu, que ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento. Mas assim, em seu substantivo, que quer dizer matetes, ocorre 261 vezes. O que quer dizer? Então, nós precisamos o que? A palavra discipular. Ela quer dizer instruir. E tá aí uma das coisas que acaba que a igreja ela tem falhado um pouco, que é em discipular, proclamar a palavra aos que estão de fora, mas cuidar daqueles que estão dentro da igreja. Então a igreja ela precisa ensinar os de dentro. Nós estamos vendo que um dos cultos, dos ensinamentos da palavra, culto de doutrina, a igreja ela precisa ter um culto doutrinário, aonde o pastor ali, ele vai estar trazendo uma palavra para ensinamento daqueles que estão inseridos ali dentro da igreja, que precisa desse culto, dessa doutrina. Lembra que falamos no início dessa doutrina dos ensinamentos bíblicos? A igreja precisa da escola bíblica dominical. Louvemos a Deus pelo aprendizado da palavra. Então, onde que a igreja, os de dentro recebem instrução? Através desses cultos, doutrina, escola bíblica dominical, discipulado. A igreja precisa ter um discipulado, ensinando
tantos novos convertidos, os crentes inseridos do lado de dentro, a poder também aprender a trazer almas para a igreja. Se não houver instrução dentro, como é que haverá pessoas para proclamar fora a palavra do Senhor? Né? Então, primeiro tem que cuidar dos de dentro. Só que muitas das vezes, os de dentro, a gente não pode pontuar que as igrejas, né, que elas têm culto de doutrina, escola bíblica dominical, cultos de ensinamento da palavra, tem discipulado, mas muitas das vezes os membros não vão. Se você perceber, são os cultos que muito tem menos pessoas. Como as pessoas vão se tornar, vão viver essa missão se elas não aprenderem primeiro? Jesus, ele nos mostra, Jesus veio e ensinou a seus discípulos. Ele ensinou a seus discípulos. Ele andou com os seus discípulos, ensinando não só de uma forma teórica, mas sim de uma forma prática. Dentro desses discípulos, 4 ou 7 eram ali pescadores, trazendo uma linguagem para que eles possam entender e aprender sobre os reinos dos céus. Então, como alguém pode estar, como pode as pessoas não quererem receber essa instrução e como podem os líderes não quererem instruir? Então precisa desse cuidado. Interessante que o Senhor fala, Deus fala lá com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quanto tempo que Abraão já tinha aceitado o chamado de Deus? Há muito tempo. Mas no decorrer do tempo, Deus falou: ande na minha presença e ser o quê? Perfeito. Então, enquanto estamos com esse fôlego de vida, temos que estar na presença do Senhor e temos que aprender com o Senhor. Não importa o tempo que você está inserido na igreja, você precisa se disponibilizar para aprender a palavra de Deus, para receber a instrução do Senhor. Então, se disponibilize em nome de Jesus. E agora nós vamos para o tópico 2. O tópico 2 vai nos falar sobre adoração e edificação, dividida em 2 subtópicos: uma comunidade adoradora e uma comunidade edificadora. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centralizarmos unicamente no Senhor. Irmãos, uma comunidade adoradora não é apenas só no momento do culto, gente. Não é só naquele momento que você vai ali no culto coletivo, a comunidade se ajunta no culto coletivo e ali todo mundo adora, todo mundo levanta a mão, todo mundo dá glória. Não é isso, não. Adoração não é somente isso, não. Adoração tem a ver com nosso serviço a Cristo. Não é algo que se faz apenas no momento de culto público, não. Adoração é um jeito de viver e é um jeito de agir. Tá vendo como é bom aprender, gente? Então, adoração não é, eu vou adorar o Senhor. Não, você vai no culto ou atribuir adoração de forma coletiva. Mas adoração é todo momento. Nós adoramos a Deus da forma que nós andamos. Nós adoramos a Deus nas palavras que nós falamos. Nós adoramos a Deus nas atitudes que nós tomamos. Não sei você, mas algumas pessoas falam assim, nos momentos de ira, falam assim: nessa hora eu deixo o Espírito Santo de lado. Você já ouviu alguém falar isso? Pois é, eu já ouvi. Então, gente, a nossa vida ela tem que estar em adoração a Deus, em sintonia com Cristo. A nossa adoração é o modo de viver, como diz aqui, é viver a vida
para Deus. Não é sempre, se você é alguém dentro do culto, se você é alguém no culto, aquela irmã é uma bênção, aquele irmão, nossa, uma maravilha. E quando você sai do culto, a adoração acaba? Como é você fora do templo? O que falam de você fora do templo? A Bíblia, tem uma coisa que a gente precisa falar, a palavra de Deus, Deus é amor. Deus recebe todo mundo com amor. O amor de Deus foi para todos. Mas a partir desse amor nós aprendemos a adorar a Deus. Isso interfere na vida que nós vivemos fora do culto. E aí, gente? E agora? A vida que nós vivemos fora do culto. Ah, quando eu não estou na igreja eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero. Isso não é adoração. Adoração não é só 2 horas. Eu vou ali para adorar. Não, você vai porque você já é um adorador. Alguém que sua vida foi dada a Cristo. Alguém que tem Cristo como sumo sacerdote da sua vida. O nosso Deus eterno. Então nós estamos vendo aqui as pessoas tentando mudar esse sentido de adorar. Esse é o termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo, ele roga à igreja que apresente a Deus o quê? O seu corpo em sacrifício vivo, oh meu Deus, santo e agradável ao Senhor. Ele não está falando de só no culto, ele está falando de todo momento da nossa vida. A gente tem que ser um sacrifício vivo. O que é isso? Nós estamos, gente, num corpo ainda corruptível, numa essência ainda tendente ao pecado. Por isso que o Senhor colocou o Espírito Santo em nós. Então, todo o nosso momento do sacrifício, a gente tem que sacrificar o nosso eu. Não adianta você falar que adora a Deus se você não sacrifica o eu. Se você era uma pessoa brigona, você tem que mudar a tua essência. Se você era aquele tipo, não levo desaforo para casa, você tem que mudar a sua essência. No culto você calma, na rua você briga com todo mundo, no culto você fala em línguas agradáveis a Deus, na rua você fala tudo que é palavrão. Ah, Jesus amado, uma comunidade adoradora, pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor. Adoração é muito mais do que um tempo dentro do templo. Adoração é ser templo do Espírito Santo. Então nós precisamos, a palavra culto nesse texto traduz o termo grego que é latreia, o sentido do quê? Um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Adorador não perde a consciência, não. Adorador, quando está cultuando, não joga as cadeiras para o alto, não. Adorador, quando está cultuando, não perde a sua consciência, não. Adorador adora consciente, porque tem uma transformação de mente, já foi regenerado. Esse negócio de adorador que você tem que ficar segurando no culto, tampando para não se ver, olhar suas vestes, que você tem que ficar tirando a cadeira da frente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tirar a cadeira da frente, porque senão sai derrubando a cadeira. E que adoração é essa? Adoração não é uma falha de consciência, não. Adoração é a consciência do Deus que está servindo. Então nós estamos vendo tanta coisa acontecendo. As pessoas que vão, quando estão no culto, né? Estão ali, parece, possessas. Não. Culto de gratidão, culto racional, culto com que? Entendimento, consciente, integral, não só ali não, mas a todo momento. Na igreja você é uma bênção, de fora da igreja ninguém te aguenta. Na igreja você é maravilhoso ou maravilhosa, mas quando você está de fora ninguém te suporta. Isso não é ser adorador. Isso não é ser adorador. Adorador é uma pessoa que presta serviço a Deus em tempo integral. E qual que é esse serviço? De ser testemunha do seu reino. Ser
testemunha dentro do templo é muito fácil. A pergunta é, como vai o teu testemunho fora do templo? Então, uma comunidade adoradora, no sentido grego latreia, que presta um culto ao Senhor. Um culto não somente quando está no templo, mas fora do templo. É quando você passa pela rua, ali vai uma mulher de Deus. Talvez alguém não vai falar que você tem dinheiro, que você tem um carro bonito, que você tem uma casa nova, mas alguém precisa olhar para você e dizer, ali vai uma mulher de Deus. Alguém precisa olhar para você, meu irmão, e dizer, ali vai um homem de Deus. Isso é adorar o Senhor. É um serviço consciente, servir a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Tem aqui no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, aqui está escrito aqui no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: outra vez o diabo acompanha Jesus ao monte alto e mostra a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz a ele, todas essas coisas darei a ti, se prostrado-te, adorares a mim. Então, diz a ele Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então, irmãos, adoração é uma coisa séria. Não é algo que você faz no culto 2 horas por semana e se diz adorador, não. Adoração é todo o tempo servindo, prestando um serviço ao Senhor. Adorador é aquele que o quê? Elimina o seu eu. Por isso que João fala que eu diminua para que o Senhor cresça. Aprenda, minha irmã, a se diminuir. Aprenda, meu irmão, a se diminuir, a deixar esse seu eu cair por terra, para você prestar uma adoração ao Senhor. E outra coisa, adoradores não são comprados, não tem preço, porque já foram comprados pelo sangue de Cristo. Adorador que adora por um valor de cachê precisa rever os padrões bíblicos. Oh, Jesus! Como é bom aprender a sua palavra. Louvado seja Deus pela sua palavra. Deus chama um povo consciente, uma igreja que tem uma missão, uma consciência da sua missão, que conhece o reino de Deus. Então, adorar é viver totalmente para o Senhor. O inimigo falou para Jesus, eu te dou isso tudo, se prostrado me adorar. Jesus falou, sai-te, Satanás, somente ao Senhor Deus adorais. Então, nós temos que adorar o Senhor a todo momento, no jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de caminhar. Nós prestamos culto ao Senhor a todo tempo. O culto, ele é integral, o que? O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, ou seja, a todo tempo. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Nós vamos ver aqui a palavra grega oikondome, traduzido como edificar. É usada no termo literal de quê? De construir um edifício, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. Nós vamos ver aqui que faz a referência o Senhor Jesus ali no Evangelho do Senhor Jesus, com Mateus descreve, capítulo 7, versículo 34, está falando da casa o quê? Construída o quê? Numa rocha. Da casa construída numa rocha, ou seja, aquilo que tem firmeza, a
pedra, né, a nossa rocha é Cristo Jesus. Então, uma comunidade edificadora, ela está alicerçada em Cristo. E estando alicerçada em Cristo, nada pode abalar essa igreja. Governos mudam, leis mudam e tantas coisas que estão mudando. Mas a igreja verdadeira está firmada na rocha e essa não se abala pelo mundo externo, porque a igreja ela é regida pelo reino de Deus, pelo próprio Deus, pelo reino dos céus. Outro sentido que diz aqui na carta, né, de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 2, o apóstolo ele diz que pôs na igreja que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para edificação, ou seja, dons que são ali dados para que as pessoas possam cumprir o ministério de Cristo, para as pessoas possam o quê? Fazer a obra de Deus. Esse é o objetivo o quê? Dos dons espirituais, é o quê? Trazer os dons espirituais é trazer edificação para a igreja. E a gente precisa aqui pontuar um pouco sobre falar em línguas em público, né? Hoje em dia muita gente está fazendo muita confusão. Gente, as redes sociais, oh meu Deus, até quando a gente precisa falar isso? As pessoas brincando com os dons, né, de falar em línguas, as pessoas fazendo vídeos, brincando, né, com os dons de línguas, e o mundo desacreditando porque não é um mundo que está, preste atenção nisso, não é um mundo que está ali menosprezando as línguas espirituais. Sabe o que é? É o próprio povo de Deus, pastores, liderança. Se você tem membros que estão fazendo vídeo, vamos falar a verdade, tá na hora de acabar com essa palhaçada, brincando com os dons de língua. Tá na hora de ser exortado. E quando não, líderes de igreja brincando com os dons de língua, brincando com os dons espirituais. Gente, eu costumo dizer na nossa classe da EBD que um crente sem Bíblia, ele é capaz de tudo. Porque ainda que tenha a Bíblia, não lê. E quem lê não compreende. E quem não compreende, resulta em heresia. Então, nós precisamos ver isso daqui. Fala que assim quem fala em línguas, claro que o falar em línguas em público, sem alguém que interprete, edifica o quê? A própria pessoa. Edifica a própria pessoa. Não edifica a igreja de forma coletiva. Só a igreja vai ser edificada quando alguém fala em línguas, quando se há um intérprete. Se não há intérprete, só vai edificar aquele que está falando em línguas. Não vai edificar a toda a igreja, porque a igreja o quê? Não vai entender o quê? Que foi dito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele exorta os crentes a buscar e edificar uns aos outros. Gente, também tem lugares que tem, né? Alguns lugares aí que se dominam a igreja, que todo mundo, mais de 10, 20, tá falando a língua há muito tempo. Eu fico pensando no visitante. O que o visitante deve pensar? Eu acho interessante que Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9, Paulo vai falar assim: portanto, nas assembleias dos santos, prefiro falar 5 palavras através da minha mente, para que possa também instruir aos outros, do que falar 1000 palavras em língua diferente. Hoje em dia tem muita gente brincando com isso. Tem muito mais gente falando em língua do que intérpretes. A pergunta é, cadê os intérpretes? Será que falta intérpretes ou que está faltando verdade nesses que estão falando em línguas? Né? Nós sabemos que, claro, o remanescente fiel, ele sempre vai estar. Nós vemos aí lugares, né? Tem a oportunidade de ver Deus tomando ali
um irmão, uma irmã em línguas e se levanta o irmão interpretando, porque Deus é dono da obra e Ele faz. Mas nós estamos vendo que tem muita brincadeira no meio disso. Eu fico pensando nesse povo, esquece que vai tratar com Deus, fala do poder de Deus em receber, mas não fala do poder de Deus em julgar. E o justo juiz, ninguém vai se tornar, o culpado não toma por inocente e nem o inocente por culpado. Nós estamos vendo ali essa brincadeira, a sociedade brincando, por quê? Porque muitas das vezes o erro está vindo de nós, a própria igreja. Muitas igrejas estão inventando aqui, ó, líderes de qualquer maneira. Aqui está dizendo, ó, os pastores, mestres para edificação da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas. Gente, isso é muito sério. A pessoa mal tem ali uma vida, mal chegou na regeneração, as pessoas já estão levantando. Tem igreja que a pessoa entra hoje, amanhã já está ungindo. Como essa pessoa vai instruir? Ela precisa o quê? Ser instruída. Como essa pessoa vai edificar se ela precisa ainda o quê? Aprender. O corpo de Cristo precisa ter maturidade. Muitas pessoas estão sendo levantadas na emoção. E está trazendo estrago aí no corpo de Cristo. Ei, pastor, para ungir, observe. Observe antes. Se verdadeiramente essa pessoa é comprometida. Tem muitos ali, eu fico olhando, como muitas das vezes a falta de sabedoria da igreja tem trago consequência. Às vezes a pessoa é conhecida na rede social, vamos falar com uma Clarisa, é conhecida, fulana prega bem, ciclano canta bem, enfim. Aí os pastores já estão abrindo a porta da igreja para ali estar ensinando a noiva. Ei, pastor, você tem compromisso de conduzir a noiva. Aquele que mais for dado, mais vai ser cobrado. Porque fulano está brilhando na rede social. Você precisa ver se tem postura para estar diante do rebanho. Há uma responsabilidade. Porque a igreja é uma comunidade edificadora. Mas para isso ela precisa ter à sua frente homens que estão ali totalmente tementes ao Senhor. Não de qualquer maneira. Nós precisamos o quê? Observar. Precisamos observar, ter líderes aptos, pessoas que são levantadas pelo comprometimento com a palavra, gente que está sendo levantada para ensinar de qualquer maneira. Precisa ter preparação para o trabalho. Se você vai numa firma, aí eles vão perguntar se você tem experiência naquela vaga disponível. Se você não tem experiência naquela vaga, você não entra. Então também as pessoas que são levantadas para estar instruindo o corpo de Cristo para edificação, elas precisam ter um comprometimento. Só há crescimento na igreja através do ouvir a palavra. A gente não precisa, cristãos maduros, não seguem as novidades religiosas que surgem a cada dia, porque estão ali na rocha, estão na palavra, mas a igreja precisa tomar muito cuidado com charlatões em meio ao evangelho. E muitos têm trago seitas. Nós precisamos pontuar de fato isso. Nós precisamos, a igreja, o alimento da igreja é a palavra do Senhor. A edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Agora vamos para o tópico 3. Tópico 3, comunhão e socialização, dividido em 3 subtópicos. A fé na esfera fraternal, unidade e fraternidade e a fé na esfera social. Nós vamos ver que um dos pilares da igreja primitiva estava onde? Na comunhão. A palavra grega koinomia, traduzida aqui como comunhão. Quando você vê sobre a igreja primitiva, como aqueles irmãos eram unidos, nós vamos ver que a palavra comunhão, ela ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido literalmente é o quê?
parceria. Gente, sem comunhão não tem igreja. Sem comunhão não tem igreja. Se a gente anda na luz, se somos cristãos, nós temos que andar na luz do evangelho. Devemos o quê? Ter comunhão. Ter comunhão uns com os outros. Aí a gente vai falar sobre o quê? A panelinha na igreja, né? Nós vamos ver líderes que fazem panelinha, que colocam exclusivismo, grupinhos, gente. Grupinhos dentro da igreja. A igreja, ela precisa ter comunhão. A igreja, se não tem comunhão, não tem igreja. Nós temos que ver aqui, não há, portanto, igreja, olha aqui, onde os seus membros vivam isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Não tem esse negócio de se isolar. Eu vou na igreja, não quero nada com ninguém, não quero me misturar. Querido, isso não é ser igreja de Cristo, não. Todos nós estamos ali inseridos por amor a Cristo, para aprender com Cristo. E uma das coisas que Cristo nos ensina através dos nos unir é nós aprendermos a amar. Suportai-vos uns aos outros em amor. Com amor. Então nós precisamos ter a fé nessa esfera o quê? Fraternal. Eu vou deixar alguns textos, não vou expor todos os textos. Está lá ó, em Provérbios 27:17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Nós vamos falar do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Mateus descreve, capítulo 18, versículo 35. Também primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então nós temos que ter o que? Comunhão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, nós vamos ver que tem inseridos dentro da igreja, tem pessoas que não conversam com pessoas. Como pode? Eu vou falar algo que é muito pouco falado. E eu vou ler um texto aqui, eu quero que vocês observem esse texto. Ó, isso já abrange aqui o que nós vamos ler também, sobre a unidade e a fraternidade também. Olha aqui um texto, Mateus 5, 23, 24. Eu vou ler isso daqui, gente, é sério, como a palavra de Deus nos ensina. Olha bem, se, pois, apresentares a tua oferta sobre o altar, e lá te lembrares, meu Deus, de que teu irmão tem algo contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, então vindo apresente a tua oferta. É dizimista fiel, mas está brigado com todo mundo. É dizimista fiel, mas não tem comunhão. E outra coisa, ofertar. Oferta também fala quando a gente vai ali, está também no templo, ofertando ao Senhor um culto de adoração, que o culto, igual já aprendemos, é em tempo integral, mas estou falando agora o culto de forma coletiva. E tem irmão que não olha para irmão. Olha que coisa, gente. Que Deus que a gente acha que está servindo. Que a gente está inserido no mesmo lugar, uma não olha para a cara do outro. E eu estou falando de gente inserida, se diz inserida no corpo de Deus. Que culto é esse que você está servindo a Cristo? A Bíblia diz que nem a tua oferta vai ser aceita. E fala oferta em vários sentidos. Não fala só no dinheiro, mas você vai ofertar ao Senhor a tua adoração, mas você sabe que tem algo contra alguém, ou que alguém tem algo contra você. E isso é sério, gente. É muito difícil pregar sobre isso nas igrejas, porque as igrejas estão cheias de gente brigada entre si, tá cheio de grupinho, tem gente que se isola, tá cheio de panelinha, mas Jesus, a palavra dele é suprema, e ele fala para conosco, se você tiver um problema, tua oferta não vai ser aceita. Você vai lá, se conserta primeiro, depois você volta e se oferta.
Imagina dentro do templo, duas pessoas de cara virada para outra. Que culto é esse que está sendo prestado? Então você não conhece a Deus. Então não conhecemos a Deus de verdade quando prestamos e achamos que estamos prestando um culto. Oh Jesus, louvado seja o Senhor por tua santa palavra. Obrigada, Deus, por nos ensinar. Então, gente, nós vamos ver o Senhor Jesus orando o quê? Pelos discípulos. O Senhor Jesus o quê? Orando pelos discípulos, para que os discípulos viessem o quê? Ter comunhão entre si. Dizer que é fácil, não é, irmãos. Mas não somos mais nós. É Cristo em nós. E o fato de Cristo estar em nós é o fato de nós fazermos aquilo que outrora sem Cristo não faríamos, que é perdoar, que é pedir perdão. Então, nos dias a igreja odierna, nós vamos ver que está justamente falhando na quebra da comunhão cristã. Você abre a rede social, irmão brigando com irmão, irmão debatendo com irmão, igreja debatendo com igreja. Hoje em dia tem até debates, né? E um acha isso e outro acha aquilo. Eu fico pensando no mundo olhando isso. A igreja está fragmentada. Nós estamos ficando sem comunhão. Fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, devemos nos esforçar para quê? Por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Tem igrejas locais que parecem um campo de guerra. Um campo de guerra. As briga por causa de cargo, briga por causa de oportunidade, briga porque fulano falou, e uma briga. Tem gente que vai na igreja para brigar. Ai, tô doida para chegar a hora que eu vou pôr tudo agora clara. Mas vê se ora, vê se jejua. Então, nós precisamos tratar desses pontos. Jesus, lá no Evangelho, o Evangelho de Jesus, qual João descreve, capítulo 17, 21, Jesus está orando pela união dos discípulos. Muitas das vezes, os discípulos se mostraram competitivos, egoístas, desunidos. Então, o Senhor Jesus, ele sempre foi ali ensinando. A igreja não é um campo de briga de irmão contra irmã. Todos nós estamos com a mesma priori, servir a Cristo e anunciar o reino de Deus. Ninguém ali é maior do que ninguém. Líderes não são chamados para massacrar membros. Hoje a gente está vendo líderes ali que massacram os seus membros, que humilham, que tiram de cargo por vingança. Oh, Jesus, líderes que se vingam, são vingativos. Oh, meu Deus, como a igreja ela está sofrendo essa fragmentação do corpo. O que quer dizer essa fragmentação? Quer dizer aquilo que se divide. Estamos permitindo Satanás nos dividir entre nós, líderes do grupo tal, que não combina com o grupo tal. E quando tem ensaio? O líder tal que é um dia, o outro líder que é outro dia, e começa aquele burburinho na igreja. Jesus toma conta. Temos que ter unidade. E o que? Fraternidade. Um teólogo que chama Thomas Brooks, talvez eu não traduzi bem esse segundo nome, mas ele fala assim: a discórdia e a divisão não condizem com o cristão. A discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Não causam espanto os lobos em fortunarem as ovelhas. Mas uma ovelha afligir outra ovelha é contrária à natureza e abominável. Olha só, gente, os lobos afligir a ovelha, isso não é novidade. Mas agora, uma ovelha afligir a outra ovelha é contrária à natureza, é abominável. Oremos para que nós tenhamos comunhão entre nós.
que nós possamos aprender com Cristo. Por isso que eu digo que é o mestre e mestre por excelência. O salmista, lá nos Salmos, eu quero citar esses Salmos 133, que é tão conhecido. Vamos falar sobre os Salmos 133. Vamos ler esse texto, que a gente sabe de cor, porque é lindo demais, é muito bonito. Que vai dizer assim, ó. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, o Salmo 133. Chegando, bora lá. Olha bem, eu quero te convidar a ler comigo, que possamos ler para os nossos alunos. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Oh, Jesus! Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Poderíamos aqui citar muito mais textos, que composto tanto no Velho Testamento como no Novo. O Senhor, Ele quer uma igreja unida, que nós possamos suportar uns aos outros com amor. Porque se o mundo está em guerra, o mundo já está em guerra. Mas quando o mundo olha para a igreja e vê os irmãos guerreando contra si, a união dos irmãos na igreja testifica ao mundo que Cristo é o dono da igreja. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Nós vamos ver aqui que, por um lado, se o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinoneo possui também o sentido ajuda contributiva. Aqui fala da parte social. A igreja comunicando o reino de Deus para a sociedade. Gente, se nós estudarmos sobre ali a igreja primitiva, como elas tinham afinco, os cristãos, né? Tinham afinco na ajuda social, na ajuda uns aos outros, sempre atentos nas necessidades, né? Das pessoas. Nós vamos ver também que, para a glória de Deus, muitas igrejas são comprometidas com esse projeto, com esse trabalho de estar ali não somente anunciando a palavra, mas está trazendo o alimento, e Cristo nos ensina sobre isso, ali na multiplicação dos pães e dos peixes. Cristo pregou a palavra e os discípulos falaram: despede esse povo, não tem pão para todo mundo. E o Senhor fala: tem de misericórdia do povo. E ali o Senhor fala: o que tens, o menino vem com aqueles pães e com os peixes. O Senhor ora e multiplica e alimenta aquela multidão. Eu sempre falo, falar Jesus vai prover é muito fácil. Falar com alguém que está com fome, para uma família que está com fome, Jesus vai prover, mas na verdade Jesus já proveu, porque a partir do momento que a gente soube que aquela família está passando necessidade, é porque o Senhor está contando conosco. Nós somos, Jesus vai prover na vida daquela família, tá entendendo? Então a gente que ora pela provisão. O que a gente está fazendo ali como servos de Deus, como pertencentes ao reino de Deus? Nós vamos ver o apóstolo Paulo elogiando os filipenses por eles ser conscientes dessa dimensão social do evangelho. Tem igrejas que têm ali escolas, igrejas, né, que constituem ali creches. Nós vamos ver grandes trabalhos missionários que são feitos, né? Não trata apenas de matar a fome dos pobres, não é só dar cesta e deixar eles vazios de Deus, não. É falar do amor de Deus, né, para a alma, e também mostrar o amor de Deus que também supre a necessidade daquele povo. Então, esse é o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes, do mais pobre. Ah, meu Deus! Hoje a igreja muitas igrejas estão muito preocupadas com grandes
templos com grandes espessuras de templo, com tanta coisa. Quantas igrejas estão gastando com pregador famoso, com cantor famoso? Tem que falar, gente. Tem que falar. E se isso fosse tudo em prol da ajuda, da assistência social, de estar ali a igreja impactando essa sociedade. A sociedade vê, nossa, a igreja está ali ajudando nisso. A igreja, ela tem essa missão de impactar a sociedade, de mostrar o Deus, o reino de Deus, que ele se manifesta através da igreja. Então imagina, a igreja tem uma creche para atender as crianças. As crianças não são herança do Senhor? Imagina a igreja tendo uma creche, as crianças já tendo essa educação bíblica, tendo um encontro com a palavra cedo. Quantos ali vão estar crescendo, ouvindo a palavra? Todo o recurso da igreja, através de dízimos e ofertas, fossem também, tivesse essa ótica, menos shows e mais obras, gente. Imagina se a igreja prontificar, ter um colégio e ali poder estar inserindo o ensinamento da palavra, ter uma creche onde as crianças vão ter um encontro com a palavra, aprender a orar. Gente, nós temos responsabilidade sobre as gerações. Deus envia dízimos e ofertas para a sua igreja, para que a igreja possa cumprir essa obra social, na esfera social. Então, nós precisamos pontuar isso. Né? Clínicas de recuperação, quantas igrejas e muitas clínicas que estão ali trazendo aquelas pessoas no vício, dando ali uma oportunidade daquelas pessoas ouvirem a Cristo. Eu, por exemplo, tenho um irmão que ele passou pelas drogas, ele internou numa clínica evangélica e ali ele aceitou a Cristo, gente. Hoje é um obreiro na casa do Senhor, isso tem mais de 15 anos. Olha que benção. A gente acha que é somente Deus trazer almas para dentro do templo, mas através dessa esfera social, nós podemos ir até as almas. E a igreja, com esses trabalhos, trazer mais almas para Cristo. Isso é amor ao nosso próximo. Deus criou nosso próximo, não só com alma, gente, mas com corpo também. Então, nosso próximo, ele precisa, ali pontuando o tópico subtópico 2, desse tópico 3, nosso próximo, ele tem alma, mas ele tem corpo, ele precisa comer, se alimentar. Nosso próximo precisa de ajuda. Então, nós precisamos, como igreja, de estar ali, mostrar a fé na esfera, o que? Social. Nós precisamos dessa ajuda contributiva. Eu também quero te convidar, nós temos ali, você que está por aqui, já estamos terminando a aula, para a glória de Deus, mas eu quero te convidar para seguir o Instagram Mulheres Florescendo pela Fé. Todo culto, a gente tem um culto mensal, toda última segunda-feira do mês. E ali as pessoas vêm, a gente tem uma clara palavra, louvor, adoração, mas depois tem um jantar para todo mundo. Às vezes é uma sopa, uma canjiquinha, e a gente tem feito com amor ao Senhor. Então todo mundo vai ali, ouve a palavra, e depois, claro, tem um alimento para todos nós comemos iguais, nada é pago, inclusive você que quer contribuir com essa obra voluntariamente, seja muito bem-vindo, é só me procurar. Então, gente, faça a sua parte. Talvez você não pode fazer muito, a minha igreja, o templo é pouco membro, que isso, querido, sempre dá pra gente fazer algo para o Senhor. Então, vamos lá, sinopse desse tópico 3, o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão da fé na esfera pública. Então, o amor manifesta em ações e evidenciado na comunhão entre os irmãos. Então, que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sempre sobre a nossa vida. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Parabéns para você que frequenta a Escola Bíblica Dominical, para você que é professor, professora. Deus continue te dando força, saúde e vigor. Você não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal para a glória de Deus. Ative o sininho para você receber ali a notificação
Coloque seu comentário de onde você é, para a gente se conhecer mais um pouco. E agora eu quero, junto de vocês, ler a conclusão e nós vamos fazer uma oração para finalizar. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. A igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Então, somos sal anunciando a mensagem da cruz. E somos luz, a igreja como luz resplandece nas densas trevas que cobrem este mundo. Senhor Deus e eterno Pai, que alegria, Senhor, é poder aprender a Tua palavra. Como é bom ouvir Tua voz. Te louvamos, meu Deus, por essa rica e tão grande oportunidade. Te louvamos porque Tu és o nosso Deus. Continue abençoando, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas. Continue dando força, ó Deus, à Tua igreja. Abençoe a escola dominical, os professores, professoras, superintendentes, alunos, todos envolvidos na escola dominical, onde há uma igreja comprometida com a Tua santa palavra. Pai, se tiver alguém desanimado de ir à escola, que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa impulsioná-lo ou impulsioná-lo. Senhor, continue conosco. Eu entrego a Ti este canal. Pai, quem sou eu e Tu sabes das minhas fraquezas e limitações, mas o Senhor sabe do meu amor pela Tua palavra. Eu sei que muito mais pessoas sabem além daquilo que eu hoje sei, mas eu sei que o Senhor é o Deus que guarda e que cuida de todos nós. Tu és a sabedoria, Tu és o mestre por excelência, que eu possa estar contribuindo, Pai, com o ministério dos Teus filhos e das Tuas filhas. Eu coloco esse canal diante do Senhor e Te digo que és Deus. Toda a honra, toda a glória seja sempre dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe, que você tenha uma abençoada aula em nome de Jesus. E se assim Jesus não voltar até na próxima semana ou não nos chamar individualmente, estaremos aqui com mais uma lição da nossa EBD. Paz do Senhor.